Olá, começa a partir de agora o programa Nossa Gente, o programa que conta a história de pessoas que já fizeram e fazem história na cidade de Cubatão. Hoje o nosso convidado é Aloysio Souza. Falando por esse nome você não vai conhecer, mas é o famoso Lua da cidade de Cubatão, que é o nosso convidado de hoje do programa Nossa Gente. Lua, seja bem-vindo ao programa Nossa Gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Marco, eu agradeço o convite de mais uma vez colaborar com o nosso município, colaborar com tudo aquilo que for de benefício para a nossa cidade. Aloysio, o famoso Lua, como é que veio esse seu apelido que se falar Luiz ninguém conhece, mas falar o Lua, o Lua eu sei quem é. Michael, geralmente, vem do nome. Então as pessoas, às vezes, o meu irmão, que era mais velho, não conseguia pronunciar o nome Aloysio todo, né? Então ele ficava Lua, 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 Aloysio, a Lua, e ficou Lua. Isso aí vai até o último dia da minha vida. Ficou ou até mesmo. Ficou mesmo. Falando em irmãos, falando em família, Lua, conta um pouquinho sobre a sua família, sobre como você veio para Cubatão. Bom, como todos sabemos, Cubatão é uma cidade que foi praticamente, nos idos de 40, 50, 60, 70, eram os nordestinos que migravam, né, das outras regiões para cá, porque tinha a construção da Uzi Minas, tinha a construção da Petrobras, a construção da Uniborda, enfim, era o polo industrial de Cubatão que foi construído por esses imigrantes nordestinos. E a minha família não foge da regra. Meus avós e o meu pai vieram para Cubatão em 1947, né? E de lá para cá trabalharam na construção da refinaria, da usina Ribode, dessa queda d'água da energia elétrica, trabalharam na usina da usina José Bonifácio de Andrade Silva, que hoje é a Uzi Minas, e de lá para cá constituíram família em Cubatão. Então nós estamos aqui desde o ido de 1947. Seus pais que são? Nordestinos. Tá? Isso é o seguinte, quando Cubatão não era nem município, Cubatão pertencia ainda a Santos. Então nossa família está aqui muito antes de Cubatão ser cidade emancipada. Qual o nome dos seus pais para mim? O meu pai é um cidadão nordestino, de nome de Jonas de Souza, né? E minha mãe chama-se Raimunda Gomes de Souza. Meu pai já é falecido, é antigo funcionário da Prefeitura Municipal de Cubatão. E ele também contribuiu muito, trabalhou muito na construção da refinaria, ele era motorista na época da terraplenagem da Petrobras. E trabalhou em outras várias indústrias, como a Santista de Papel extinta, e nisso, como todo mundo que era migrante, se valeu da época da expansão do polo industrial. Famílias, irmãos, quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos comigo, meu irmão mais velho, o Bacalhau, Antônio Carlos de Souza, funcionário aposentado da Prefeitura, eu, funcionário da Câmara, e a minha irmã Emília e a minha irmã Luciana, que é a mais nova. Somos 4 irmãos. Você veio para Cubatão com quantos anos? Eu nasci aqui. Nasceu aqui? Eu nasci aqui em 1954. Em 1954, quer dizer, Cubatão tinha praticamente 3 ou 4 anos que era emancipado. E a minha certidão de nascimento, com muito orgulho que eu falo, foi a dona Helena Melete Cunha, a primeira dama de fato e de direito, né? Que dá o nome à sala do plenário da Câmara, Helena Melete Cunha. Eu tenho esse orgulho de a minha certidão ser assinada ainda com caneta tinteiro. Quer dizer, eu guardo aquilo como relíquia, né? Porque isso prova, mais uma vez, o amor que nós devemos ter pela nossa cidade. Na ordem dos irmãos, você qual é? Eu sou o segundo da linha sucessória, vamos dizer assim. Família unida? Família unida, o meu irmão casado, eu sou casado pela segunda vez, né? E a minha irmã, uma mora no Ceará, porque eu tenho um cunhado que trabalha na refinaria Abreu Lima, né, na construção, Ceará e Pernambuco é próximo, porque ela faz porta da divisa, e outra irmã que trabalha em Cubatão, que mora em Cubatão, e meu cunhado trabalha na Petrobras, ela mora na casa que meu pai deixou como espólio, né, como herança. Você falou sobre Cubatão, esse tempo de Cubatão, sobre os imigrantes. Você pegou então o Cubatão quando estava uma das piores fases, que foi conhecido como Vale da Morte. Olha, ficou marcado para você muita coisa? Ficou, Marco, porque é o seguinte, quem é que quer saber que a sua cidade foi considerada o Vale da Morte? A mais poluída do mundo. Mais poluída do mundo, e era verdade, porque todas as empresas poluidoras dos Estados Unidos e da Europa, da Alemanha, vieram para o Brasil. Conclusão, chegaram aqui, vocês podem notar, água em abundância, vegetação, rios cortando. Então, o interesse de fazer indústria aqui era a água, porque toda indústria, a matéria mais nobre é a água. Então veio a Copebras, que é negro de fumo, veio
a Ultrafértil, veio a Cosipa, veio a Petrobras, enfim, está aí o polo industrial. E eles, como é uma indústria obsoleta na Europa, Estados Unidos, eles montaram aqui e não tinha aquela consciência ecológica de produzir com qualidade, produzir sem poluir. Isso aí, da década de 70, nossa, isso aí eles deitaram e enrolaram. O polo industrial foi feito que tempo, mais ou menos? Ó, de 50 para cá, né, foi a pioneira aqui, era a química, que cortava o tanino, né, fazia o tanino da madeira do mangue, a risófora, é uma árvore que eles cortavam no mangue e extraíam a tinta para fazer anilinas, anil, para clarear, alvejar a roupa. Depois foi a Santista de Papel, que é a pioneira, né, que tinha uma plantação de eucalipto, e ali fazia uma matéria-prima do papel, do eucalipto para papel. Depois veio a Costa Muniz. Né? Enfim, foi ideal de Cubatão. Só que essas empresas, como era próxima à cidade, elas foram se extinguindo. Né? Elas pararam de produzir porque faliram e também eles não conseguiam mais poluir porque era muito próximo da área urbana. Mais fácil para você fiscalizar. Exato. Então, aí a Petrobras veio, a Petrobras é a mãe de todas as indústrias. Todas as matérias-primas da Petrobras, que é distribuída. Porque sem a Petrobras aqui, muitas fábricas aqui não estariam, como a Petrocoque, que usa o carvão coque. Então hoje a Petrobras, ela fornece a matéria-prima para várias indústrias do polo. Tá? Ela gera essa potência toda, a Petrobras? Sim. A Petrobras, na época, ela só perdia para a usina, para a Petrobras, a refinaria de Mataripe, na Bahia. Era Cubatão. Hoje, sim, a refinaria de Paulínia hoje é que produz mais no Brasil, em questão de combustíveis. Né? Hoje nós estamos em 4º lugar. Mas a Petrobras, ela é o seu patrimônio cubatense. Né? Eu tenho muito orgulho de saber que nós temos uma refinaria da Petrobras de Cubatão. Através da Petrobras, Cubatão começou a existir. Que não existia Cubatão. Cubatão era um arraial, como todo mundo sabe. Pertencia a Santos. Cubatão era lixão de Santos. Santos pegava todo o lixo da sua área urbana e jogava aqui, próximo à Estação das Artes, onde é hoje aquela Estação das Artes. Aí Cubatão foi um bairro de Santos também, nem né? bairro, um distrito, nem bairro era. Era tipo, então eles tudo tuchadinho. Então eles exploravam a cidade, captavam a nossa água, que toda a água hoje da Baixada Santista, sabe, parte dela vem aqui dos rios do Cubatão. Né? Parte de Santos, Praia Grande, a importância da cidade. Então hoje até... Isso, justamente, você chegou naquilo que eu queria. Hoje Cubatão é uma espécie de uma célula máter das questões de recurso natural. Hoje Santos não tem rios que captam água. A água de Santos todinha sai do rio Cubatão, do rio Pilões. Escravizaram muito a nossa cidade? Sim, escravizaram muito, tiraram muito proveito. Haja visto que existia uma grande barreira para que Cubatão não se emancipasse. Graças ao deputado Lincoln Feliciano, e graças aos emancipadores Celso Braz do Amaral, entre outros, João Jaime Ocese, que fizeram uma comissão, foram até o deputado, ele fez uma lei tornando Cubatão município, 9 de abril de 1947. Como é que foi a sua juventude? A minha juventude foi boa. Era um menino estudioso, era um menino... Não era muito estudioso não. Tamo junto, então. Tá. É o seguinte, a minha vida era vir nadar no rio Perequê, aqui você pescava lambari, da natureza, nadar no rio Cubatão, no fundo do Afonso Schmidt, o colégio. Ali era um rio, o rio ali dava para você nadar. O rio Cubatão você atravessava com água no peito. Era um rio de cascalho. Hoje ele é profundo por quê? Para evitar as enchentes. Então eu nadava no rio Cubatão, nadava no rio do Oleoduto, que hoje é o rio Cubatão lá em cima, o rio do Pereirinha, e neste rio maravilhoso que é o rio Perequê. Estudou em Cubatão? Estudei em Cubatão, na Dona Elza. Era o Ateneu Duque de Caxias. E ficava, qual era? Na Antônio Lemos, hoje o número eu não me recordo mais. Então era duas escolas grandes, que a Dona Elza foi a primeira professora negra que eu tive conhecimento na minha vida. Isso era um orgulho, né? Na época. Então ela montou, eu já visto a importância tanto da Dona Elza que ela dá o nome de uma escola na Vila Esperança, Elza Luiz da Silva. E, então ali estudou eu, o Mihalho, o Azolino, o ex-presidente da Câmara, estudou muita gente que hoje se tornaram cidadãos de fato de direito, que se valeram da educação dada pelo Ateneu Duque de Caxias. O jovem tinha muita coisa em Cubatão? Não, era catar goiaba, mexerica, jogar bola e namorar e ir nos bailinhos do Esporte Clube do Cubatão. Era o que a gente tinha aqui. Não tinha cinema, né? O cinema aqui era raro, ter um cinema, né? Então a gente vivia mais assim. Você vivia aqui como se fosse uma cidade provinciana, mas tinha as meninas para namorar, tinha os bailinhos de fundo de quintal, tinha muita festinha de fundo de quintal, onde todo mundo levava um bolo, outro levava um salgado e se fazia os bailes ali. Então eu me considero saudável, melhor do que a de hoje. Não existia drogas, não existia ninguém armado. Quando você tinha uma violência, quando você tinha uma diferença com alguém, você saía no tapa. E o tapa não mata.
No outro dia você estava falando com o cara, estava na casa do cara, Se resolveu. as casas eram tudo abertas, não tinha muro, as pessoas andavam livremente. Cubatão, eu tenho saudade da minha cidade. Hoje Cubatão, hoje para mim, me reflete muita tristeza. Muitas invasões, enfim, né? Para a questão política, Maicon, deixaram de invadir e agora não tem casa para o povo invadiu os manguezais, as áreas de proteção ambiental e hoje nós ficamos nessa tira, põe, tira e ninguém resolve o problema da população. Você é conhecido como uma pessoa que ama a natureza e ama Cubatão principalmente. Como é que nasceu essa sementinha do amor pelo meio ambiente? Tem algum caso na família ou você é o cara mesmo que gosta da natureza da família? Maicon, na minha época de criança não existia televisão. Televisão era para quem é rico. Então, a primeira TV que meu pai comprou chamava-se na Casa Zeno, em Santos, televisão chamada Zenith. Você nunca ouviu falar, minha mãe falar. E meu pai colocava aquilo e mostrava que tinha muito desenho animado e não tinha muita programação de estúdio. Não tinha novela, era mais filmes e desenho. E sempre mostrava alguma coisa sobre a natureza, sobre a vida, mas era uma coisa muito curta, muito mambembe, vamos dizer assim. E aí, superficial. Então tinha mais desenho, o Alligator, Manda-Chuva, etc. E muito jogo de futebol. E naquela época nós começamos a ver que à noite você não conseguia respirar direito, ardia os olhos, a garganta. Cubatão parecia Londres, aquele fog, sabe? Que de madrugada, depois das 10, eles abriam as chaminés e isso aqui virou um inferno. Era um coquetel de poluentes. E aí nós começamos a sentir o que está acontecendo com a cidade. Seria tipo uma neblina, é isso? Isso, chama parecia uma cerração, uma neblina, isso. Aí aquilo começou a tomar conta e nós começamos a ir para casa. Aí meu pai, na época, ele tinha um caminhão e ele transportava negro de fumo da Copebras para a Pirelli em São Bernardo do Campo, que era faz o pneu. E ele falava, nossa, aquilo ali, meu pai chegava, ele assoava o nariz, ou bocejava, fazia gargarejo, saía aquele nego de fumo. Foi ali quando nós começamos a ter uma ideia, por que Cubatão está assim? Da gravidade. Juntamos um monte de amigos da cidade, que a classe tinha muita gente aqui organizada, médicos, advogados antigos, e também gente da nossa cidade, que nós se juntamos e nós formamos uma entidade chamada Núcleo Ecológico de Cubatão. E eu fundei, fui presidente, tem muitos fundadores políticos, não vou citar o nome de todos, que eu posso esquecer de alguns, né? Então fiz uma ata, registrei em cartório e o núcleo começou a bater. E eu comecei a ir nessas indústrias e perguntando, até que eu comecei a ser convidado pelo superintendente, hoje é gerente geral das indústrias, para me conhecer. Mas nós vamos falar isso no segundo bloco, já estamos chegando já ao final desse primeiro bloco, mas quando você se formou? Quando você fez a faculdade, sim, né? Porque aí depois que veio, você já era atuante, mas se formou antes, com quantos anos? Com 29, 30 anos por aí. E já estava na luta? Já estava na luta, só que você era uma barreira. Uma barreira, você não entrava, você não conseguia chegar no portão da indústria, de jeito nenhum. Chegava lá, era a época da ditadura militar, né, meu? Eu sou filho da ditadura. Eu vivi praticamente a ditadura toda, desde o início de 64 até o final. Então, era assim. Até o estudo era difícil? Tudo difícil, tudo. Polícia na rua, muita polícia na rua, tinha o arrastão, 10 horas da noite. Quem não tivesse uma carteira de estudante ou uma profissão no bolso, você ia em cana. Então era difícil. Você chegar na mas porta... para você conquistar o teu espaço na indústria como voz, você teve a sua formação e teve a sua liderança. Isso, eu comecei a mostrar o que eles estavam fazendo de errado. Quer dizer, contra fatos não há argumento. Você argumentou contra fatos, eles começaram a se assustar. Falaram, opa, tem gente aí que conhece. E aí começou uma pressão. A Petrobras era a maior poluidora que existia na cidade. E é disso que ele vai falar no segundo bloco do programa Nossa Gente, com essa figuraça tão querida na cidade e com tanta história também para contar. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Nossa Gente, hoje com Lua, ambientalista da cidade de Cubatão. Voltamos com o segundo bloco do programa Nossa Gente, que hoje está compartilhando para você a linda história do nosso amigo Aloysio. Você não conhece? É o Lua, famoso ambientalista da cidade de Cubatão, muito conhecido e ama essa cidade, né? Aloysio, nós queremos dizer que quando se fala em meio ambiente, se fala no Lua, né?
E Sim. falar em meio ambiente, para uma pessoa que ama tanto e disputou tanta coisa, foi para cima de tanta gente, mostra que você tem essa essência mesmo, Lua, de quem luta e não tem medo de ninguém e quer contar sempre a verdade e lutar pelo verde, é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa, antes de começar a dizer, uma vez veio aos meus ouvidos que se eu não fosse funcionário da Câmara, fosse funcionário de alguma empresa do polo industrial, eu já estaria na rua. Olha só. Tá? Então isso é verdade, para tu ver o quanto eu... Mas eu nunca critiquei. Uma perseguição. Perseguição, eu nunca critiquei o errado. E realmente, a Petrobras jogava hidrocarboneto no rio, chumbo, cádmio, mercúrio, estireno, enfim, todos os poluentes eram jogados na calha do rio Cubatão. Hoje o rio Cubatão é um rio que tem um laudo da própria CETESB que diz o seguinte, não recomenda-se comer os pescados do rio. Olha só, para a Tá, galera de Cubatão, isso. a gente sempre vê a galera Eu pescando. acompanhei através do Sérgio Alejandro, que foi superintendente da CETESB em Cubatão, fui até São Paulo, em Pinheiros, na CETESB, e estava lá vários peixes pegados no rio Cubatão, em vários locais, e estavam abertos e as vísceras desse peixe contaminado com metais pesados. Olha só. E na época julgou o seguinte, vamos colocar placas na beira do rio, de todo o longo do rio, proibida, consumimos, não é proibido, você não pode proibir, né? Porque não é a lei. Mas alertamos não consumir o pescado por estarem poluídos. Até hoje é isso? Até hoje é isso. Porque existe na calha do rio Cubatão, no fundo do rio, existe o metal pesado. Então, o Cubatão é um rio que o mangue entra até mais ou menos ali próximo a Cabo Cloro, a Cunha Salina. Ela vem, né? Vem pela Usimina, vem lá para o fundo, ela vem mais ou menos até a ponta do rio Cubatão. Vocês podem notar que o rio ele verte ao contrário. Chega na próxima barragem da Petrobras, para ali porque tem uma barragem. Então, esses plânctons e esses efluentes que vêm do mangue, ele cobriu essa camada de metais pesados. Tá? Foi feito um estudo de bactimetria no rio Cubatão e foi constatado chumbo, cádmio, chumbo tetretila, que antigamente a gasolina fabricada pela Petrobras tinha uma emissão muito grande, adição de chumbo, que aumentava a explosão da gasolina, aumentava a octanagem da gasolina. Hoje não se usa mais isso. Hoje o chumbo tetretila não é mais adicionado à gasolina. Né? Tá? Então veja bem, antigamente a gente se recorda que saía da Petrobras, chegavam uns caminhões escrito Petrobras, né? Que era um losango no cimo da Petrobras antigamente, com uma caveira e entrando na Petrobras. Você não imaginava o que tinha ali dentro, era o chumbo tetretila que era adicionado na gasolina para aumentar a octanagem. Que o Cubatão fazia a famosa gasolina azul, né? Era gasolina de potência boa, porque antigamente, na minha época, Maicon, não existia Volkswagen do Brasil. Eu estou com 62 anos. Então era muito carro importado. Então esses carrozinhos dos Estados Unidos, da Europa, tinha que usar uma gasolina de boa qualidade. Não é essa água de batata que nós usamos hoje misturado com álcool. Né? Então, e aí foi feito esse estudo, voltando ao assunto, o rio Cubatão. Então, hoje, foi feito um estudo que o rio Cubatão, a calha dele está precisando fazer um desassoreamento. Só que não vão fazer. Por quê? Se você mexer na calha do rio Cubatão, você vai revirar o fundo do rio e vai acabar com a biota todinha do rio. Então, deixa quieto. Ali na curva do rio Cubatão, ali próximo a Estireno, tem uma curva, né? Todo rio tem que ter curva, né? Porque ele não pode ser totalmente retilíneo, porque senão ele invade a área urbana. Então a água vem, bate na curva e já quebra um pouco a força do rio. Rotatória. É como diz, né? Curva de rio, para tudo que não presta. E ali naquela curva de rio, tem ali uma manta de chiclete, que é o famoso estireno, jogado pela Estireno, Companhia Brasileira de Estireno, jogada criminosamente no rio Cubatão. Então o que ela fez? Ela virou uma capa. Ela ficou como uma espécie de um cobertor, o veneno embaixo e o estireno em cima. Então não pode se mexer na calha do rio Cubatão. Hoje os peixes do rio Cubatão não é nativo do rio. Vem tainhota, robalo, vem tudo da maré. Eles vêm comendo os plâncton, né? Eles vêm comendo, porque o robalo é predador. O robalo é um bicho predador. Então, tem muito cascudinho, muita piabazinha no rio. Quer dizer, praticamente o rio Cubatão não é um rio que tem uma condição de ter peixe dali, nativo, dele mesmo. Foram embora. Então, quando a maré vem vindo, vem as tainhotas, vem os robalos, de passagem, vem, comem e vão embora. E os pescadores ficam ali pegando. Só que esse peixe consumido não vai trazer problema de saúde no momento, vai trazer futuramente. Futuramente, chama cumulativo, vai acumulando. Você come um peixe hoje, come outra amanhã e outra amanhã, e aquilo daqui a pouco você está com câncer de fígado, de intestino, e não sabe o que foi. Né? E em Cubatão não tem um serviço de verificação de óbito para acusar isso. Então, mediante essa minha luta, de tanto eu bater, eu me recordo como se fosse hoje, a Petrobras não tinha as lagoas de aeração. Lá no fundo,
perto de Petrópolis ali. E ali eles jogavam todo o hidrocarboneto no rio, e aquele odor terrível de ovo podre. Conclusão, de tanta gente brigar, eu batia na porta da refinaria. Chegava lá na porta principal, a vigilância, os caras usavam uma calça vermelha e uma camisa uma cinza, escrito Petrobras, símbolo e armados. Chegava lá, eu quero, estão poluindo, eu ia para a porta da refinaria. Tanto que eu bati, que eles começaram a ter um automóvel da brigada de incêndio. Quando eu ligava para a Petrobras, que eu tinha um telefone do coordenador de turno, aí eu falava, tá um cheiro aqui na Vila Paulista. Realmente, eles saíram com aquele automóvel da brigada de incêndio. Era realmente, uma pedra no sapato. Eles comprovavam que era o cheiro. E eu dizia, é das lagoas de aeração. Por quê? À noite, o que é a lagoa de aeração? Existem uns aeradores enormes, eu não posso dizer o tamanho, monstros. Quando ele joga aquele hidrocarboneto, aqueles aeradores têm que ficar girando para oxigenar a água e não criar bactérias para que aquele odor vá para o ar. De tanto eu bater, eu fui convidado por Ivan Passos Vinhas, que muitas pessoas não têm mais conhecimento, passou quase 30 anos que ele foi superintendente. Ele mandou me chamar um dia, eu pensei que eu ia ser sequestrado. Eu avisei para minha mulher, olha, eu vou para Petrobras, se eu não voltar, Você sabe que o carro da Petrobras vem me buscar aqui de Cubatão. Tá? E eu cheguei lá, fui muito bem recebido pelo superintendente, era um senhor forte, alto, né? Mineiro, inclusive era menino, sotaque muito forte de Minas. E ele começou a sentar numa mesa e ele começou a conversar comigo. Eu comecei a mostrar um conhecimento do que estava acontecendo na cidade. Mediante esta minha fala, a Petrobras construiu as lagoas novas de aeração, todas, e o CEPES, é um laboratório que é no Rio de Janeiro, desenvolveu uma bactéria que ela come a borra de óleo. Olha só. Então é jogado lá nessas lagoas de aeração. Legal. E essas bactérias comem aquele óleo que fica na superfície. De vez em quando, o dia que tiver, semana passada teve, estava um odor suportável à noite. De vez em quando eles desligam os aeradores para manutenção. Então, como não oxigena, o odor vai para a atmosfera. Não mata, mas incomoda. E aí outra coisa, a UFCC da refinaria, Unidade de Craqueamento da refinaria, é o coração da refinaria. Ela trabalhava totalmente irregular, existia muita fuga de gases. Ali era tolueno, chileno, gasolina, enfim. E eu sempre falava, o UFCC. E chegou a um ponto que eles viram que não tinha mais jeito. Eles começaram a me chamar, me deram um telefone do coordenador de turno. Começou a ganhar voz. E tudo que eu falava para eles, eles me ouviam. E começaram a falar, olha, nós vamos perder com isso. Nós vamos perder com isso. Foi quando eu fui convidado para participar do painel consultivo comunitário do CIESP, ambientalista participando do CIESP, Centro das Indústrias. Se não se, né? Mas eu falo... Nunca você poderia dizer que, né? Eu falo, e chegaram a dizer, Maico, que eu era um mal necessário. Eu fico orgulhoso. Não, o Aloysio é um ponto de equilíbrio. Que toda unanimidade é burra, ninguém pode pensar igual. Eu sempre estou um pouco para... Você abriu os olhos deles, é o colírio que... Isso. A Copebras também, Negro de Fumo, se adequou. A Uzi Minas nem se fala. A Uzi Minas foi uma empresa que mais foi multada no município de Cubatão, Miteracozipa. Por quê? Pertencia ao governo, né? A classe política dominava a estrutura de engenharia da Uzi Minas, e eles jogavam ascaré, um óleo venenoso no rio, de transformador. Eles poluíram a água e o solo. Por ser uma indústria afastada do centro do município, chegou o tempo de moleque, você via uma nuvem vermelha andando, dependendo da corrente dos ventos. Eu faço até um prólogo para você entender. Ela saía o vento para Santos, ela ia até parar em Santos. Chegava essa nuvem com limalha. Limalha era o quê? Saía daquela cearia. Se vocês forem passar pela Cozipa, antiga Cozipa, tem uma cearia abandonada lá. Aquilo ali era a cearia primeira, ela não tinha nenhum tipo de proteção ambiental. Ela derretia a cearia, quer dizer, de aço, e jogava todo aquele material particulado no ar. Limalhas de aço, gente. Limalha, aquilo no ar. Quando o vento estava em direção de Cubatão, a corrente marinha de ar, vinha para a cidade. Então, os carros, as roupas, tudo empesteado de metais, de pedaços de ferro, limalhas de aço. Como era o pó preto também. Né? A mulher põe a roupa no varal, de manhã estava a roupa pretinha de sujeira. Então, chama-se material particulado que vinha parar no centro da cidade. Carro, cidade, enfim. E aí... e você apontando tudo. Apontando tudo e batendo. A Uzi Minas, a Cozipa, foi a que mais ignorou aquilo que eu falava. A Petrobras foi a primeira. A Ultrafértil foi a segunda, que tem um tanque lá com 800 toneladas de amônia. Se aquilo vazar,
e a corrente de ar estiver para Cubatão, tem que invadir Cubatão. E Cubatão não tem uma área de fuga. Diga para mim, nós estamos dentro de Cubatão. Eu considero Cubatão uma banheira cheia de gasolina e nós fumamos um charuto. Aqui tem produtos químicos tenebrosos, como o vazamento do amônio, nitrato de amônio, que é a matéria-prima da dinamite. Se aquele gás que vazou viesse para cá, mata, sufoca, tu morre asfixiado. E é ultra fértil hoje. Vale tem um tanque lá com 800 toneladas de amônia, que é a matéria-prima do adubo, está lá. Então o que está faltando hoje no polo industrial? Está sucateado, nosso polo industrial está sucateado, que veja bem, a Usiminas parou. O que tem? O que eles abandonaram lá dentro? Ninguém sabe, está tudo parado. O que está ali poluindo? A terra e a água. Só tem a Petrobras, que está reformadíssima, tenho certeza disso, tenho conhecimento, fizeram até o S10, a nova unidade de óleo diesel. A Carbocloro, que é um exemplo, né, que a Carbocloro também na época, lembrando um pouquinho, né, ela era a famosa indústria que utilizava mercúrio. Sabe o que é mercúrio? Que jogava no Rio Cubatão. Hoje eles não manipulam mais o mercúrio, mas tem uma célula de mercúrio dentro da fábrica que é toda protegida para aquilo que não vai para o meio ambiente. Tá? Então, a Petrobras se adequou, me ouviu muito, né? Inclusive vocês terão alguns documentos que eu vou passar, que o superintendente, esse penúltimo que teve eu acabei de falar o nome dele agora, vou me lembrar, que me convidava, e um dia, numa palestra na Petrobras, ele disse: o Aloysio conhece muito mais a Petrobras do que propriamente muito operador daqui, porque existia muita, vamos dizer, sacanagem. Existia assim, tinha um operador, fazia parte de alguma entidade, que sacaneava de madrugada, poluía. Como hoje, parece ser uma notícia no jornal, não bem assim, que a Petrobras vai explodir. É conversa fiada. A Petrobras foi totalmente reformada, essa aqui de Cubatão. E voltando a Usiminas, uma ocasião, o Márcio Silva Júnior, presidente da COSIPA aqui de Cubatão, mandou me chamar. E eu peguei meu carro, fui até lá, me colocaram numa sala, eu fiquei praticamente 2 horas dentro desta sala, com televisão, e eles me filmando, eles me olhando por uma câmera, para ver se eu era um mexilhão, que lá. Eu fiquei sentado. Daqui a pouco apareceu o Luiz Carlos Bezerra, que era o coordenador de comunicação da Usiminas, me chamou, né, e falou: Aloysio, nós precisamos de você. Aí eu falei: do que se trata? Olha, nós estamos com o ISO 9001, produzir com qualidade. Nós vamos construir uma nova aciaria e precisamos do seu depoimento. E eu tenho coragem, não é porque eu sou ambientalista, que eu vou atirar pedra na indústria. Sim. A indústria é necessário. Sim. É necessário. Só que eles podem produzir sem poluir. E nisto eu fui chamado um dia, fui para um estúdio, me maquiaram, me trataram bonito, prepararam, me gravaram e falaram: fala o que você acha. E eu falei, essa gravação, eu tenho isso guardado em videocassete. Eu vou achar isso, eu tenho um acervo muito grande. Gravaram aquilo, sem interferência deles, produzir com qualidade. E este filme foi mandado para o Japão, que a Nippon Steel tem uma parte acionária na Usiminas hoje. E isso ficou na TV COSIPA. Então eu ficava orgulhoso que as pessoas estavam: pô, Lu, eu vi você na TV lá na COSIPA. Pô, parabéns. E você conseguiu passar a tua mensagem. Passei minha mensagem. Quer dizer, eu não estava defendendo a indústria, eu estava mostrando para a indústria como era importante o relacionamento dela com o ambientalista, com a comunidade. Então isso está registrado lá. Hoje a Usiminas está abandonada, né? E eu senti que houve um recuo. Hoje, as indústrias não estão me procurando mais. Por quê? A maioria está parada, são sucateadas. Então não vão levar. Hoje, na Vale, aqui no Vale do Rio Mogi, ela está totalmente sucateada. Viu? Outro vazamento de amônio teve aqui e teve também próximo à Petrobras. Tá? Eu não queria me alongar, mas é um assunto apaixonante que ficaremos o dia todo falando sobre isso. Se você tiver mais alguma pergunta, eu gostaria que você fizesse. Nós estamos chegando ao final, porque se deixasse a gente faria vários programas para contar um pouquinho, hoje só foi um pouquinho, um trechinho da tua história, mas eu queria que você aproveitasse esse momento, a gente já chegou ao final do programa. Obrigado, te agradeço por ter compartilhado com a gente, somente para os mais novos entenderem a importância de quem ama o meio ambiente, porque hoje as indústrias se adequarem ainda não estão 100%, mas porque alguém lá atrás pensou nisso. Obrigado. E qual a mensagem que fica para você? Nós estamos aqui no Parque Perequê, que você fez questão, não vamos gravar lá.
Como é que fica o sentimento seu para o parque, para a cidade de Cubatão? O sentimento fica o seguinte, na década de 90, 97, eu vim dar um discurso nesse parque, nessa inauguração como ambientalista. Isso aqui era um parque lindo. Hoje vocês podem notar, está abandonado, com lixo, está uma bandeira imprópria ali da CETESB, que a água do rio está imprópria para banho e para consumo, que nós temos aqui mais adiante um cemitério de hexaclorobenzeno e pentaclorofenol em pleno parque ecológico. Isso é do outro mundo, isso é de levantar defunto, né? E outra coisa muito importante para terminar, gente, eu deixo um recado aqui para vocês, toda a comunidade que me ouvir e me assistir, passe na 9 de abril e veja o marcador de qualidade do ar que está 12 anos abandonado. A quem interessa aquele marcador de qualidade do ar abandonado para informar a população a quantas andas o ar da cidade? Isso ainda falta muito. Eu acho que houve um retrocesso na questão ambiental em Cubatão. Cubatão chegou a 90%. Hoje, Cubatão não chega a 40%. O polo industrial está sucateado e eu continuo a minha luta, viu? Não esqueçam, dirigentes, eu continuarei lutando para que Cubatão não volte a ter os índices de poluição que tinha no passado. Quero agradecer a você, quero agradecer aos amigos aqui, nossa equipe, quero agradecer também a Câmara Municipal de Cubatão por essa oportunidade, a TV Costa Norte, né? E estou à disposição da população para que futuramente a gente possa esclarecer ainda mais e orientar a população o que é e o que representa as indústrias do polo industrial em Cubatão. Obrigado. Bom, com essas lindas palavras, nós ficamos por aqui com o programa Nossa Gente, que compartilhou com você a linda história dele, Aloysio, o Lua de Cubatão, tão famoso e que ama tanto essa cidade. A você um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão e até mais.